Já estamos de volta com o Sport RBA e sem mais delongas, é hora de falar de futebol, então vem aí o Papo de Torcedor. E para o Papo de Torcedor dessa sexta-feira, claro, o principal jogo da rodada é o Clássico Carioca entre Vasco e Fluminense. Por isso, eu recebo aqui meu amigo vascaíno Ricardo Caetano. Boa noite, seja bem-vindo. E também Hélio Merini. Hélio, que você já vê pela camisa dele, é torcedor tricolor, torcedor do Fluminense. A gente já vai falar dessa partida, mas para você aí de casa ter aí a noção completa de como vai acontecer a 33ª rodada do Brasileirão, a gente coloca os jogos na tela. Solta aí os jogos na tela aí para você ver. Ó. São Paulo Sport, jogos de sábado, São Paulo Sport, Ponte Preta e Joinville, Avaí e Cruzeiro, Coritiba e Figueirense. No domingo, mais alguns jogos, Santos e Palmeiras, começando aí os jogos de domingo. Na tela aí o restante das partidas para fechar a 33ª rodada, nós teremos Grêmio e Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians, Chapecoense e Atlético Paranaense, aí então Vasco e Fluminense será o jogo deste bloco, e também Goiás e Internacional. Para a gente ter uma noção exata da importância dessa partida, tanto para o Vasco quanto para o Fluminense, dá só uma olhadinha aqui na nossa tela, como é que está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ó. Primeira parte da tabela não aparece nenhuma das duas equipes. Corinthians é o líder com 70 pontos, depois Atlético Mineiro, Grêmio e Santos fecham o G4. Aí fechando o grupo dos 10 primeiros vem São Paulo, Internacional, Sport, Palmeiras, Ponte Preta e Flamengo. Aí sim, virando a página, nós teremos então as duas equipes dos nossos convidados, puxando a fila, Cruzeiro, Atlético Paranaense, aí aparece o Fluminense, 13º colocado com 40 pontos, seguido por Chapecoense, Figueirense e Avaí. E aí vem dentro do Z4, Coritiba, Goiás, Joinville e o Vasco, último colocado, com 30 pontos. E também para ilustrar um pouquinho mais esse clássico, eu preparei aí alguns dados, algumas informações para a gente tentar ver quem sai na frente. Solta aí. O grande clássico da 33ª rodada é Carioca. De um lado, Vasco da Gama, de outro, Fluminense. Quem será que leva essa parada? No retrospecto recente, o Cruz Maltino leva a melhor. Está a 9 jogos sem perder, mas empatou nos últimos 4. Já o tricolor das Laranjeiras vem de 2 derrotas seguidas. Mesmo assim, na tabela de classificação, a situação do Flu ainda é melhor. O time é o 13º com 40 pontos, 10 pontos a mais que o rival, lanterna da competição. No primeiro turno, quem sorriu foi o Vasco. Vitória por 2-1. Será que o Flu vai devolver o placar? No time alvinegro, os destaques são o zagueiro veterano, capitão do time, Rodrigo, e o meia atacante, Nenê. O camisa 10 é o principal articulador da equipe. Já o Flu conta com a experiência do atacante Fred, que gosta de fazer gols em clássicos. Quem vence, Vasco ou Fluminense? A resposta só no domingo. Não adianta eu perguntar para vocês quem vence, porque cada um vai falar o seu time, logicamente, mas eu pergunto por que o seu time venceria o adversário. Começando por ti, Caetano. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Guilherme, boa noite. Hélio, boa noite. Agradeço o convite de poder participar aqui com vocês, né? Falar um pouquinho da partida. Clássico é clássico e vice-versa, né? Como se fala. Como diria o poeta. Como diria o poeta, e tem muitos aí, né? Então, assim, é difícil falar qualquer coisa. É um clássico difícil, de muita tradição. O Vasco, acho que nos últimos 9 jogos aí contra clubes cariocas, acho que dentro desse ano, né? Vem ganhando os jogos, empatando, enfim, vem com vantagem. É difícil arriscar um palpite, mas acredito que o Vasco vai ganhar o jogo, sim. Em aproveitamentos, falou em clássico aqui, em aproveitamentos em clássicos, esse ano o Vasco tem 67% de aproveitamento, e Fluminense 33%. Já sai atrás no placar aí, Hélio? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite aí os vascaínos, coitados do último colocado, né? Assim, o que eu posso falar no momento, entendeu? Assim, bom, o Vasco sempre é um calo no Fluminense, sempre é um calo no sapato. A gente perde para o Vasco vai e perde para o Flamengo.
É sempre uma entrega, né? E aí o Flamengo Então- ganha do Fluminense, acontece isso? Não, mais ou isso não. Acho que aí é a freguesia ao contrário, né? Nós Certo. ganhamos, o Fluminense sempre está na frente do Flamengo. Isso aí já nasceu, né? Nasceu daqui. Então, assim, o jogo vai ser um bom jogo. Jogo dos desesperados também. O Fluminense tem que chegar no mínimo a 43 pontos. O Vasco não tem o que cogitar, ele tem que ganhar, ele tem que ir para cima, ele tem que jogar aberto. É difícil para o Vasco, ele tem que ganhar, então é desesperado. Uma campanha que o Fluminense também já teve nos anos passados, lembra? Que ganhamos do Curitiba na última 2009. rodada. É 2009. E eu estava lá com meus 2 filhos, com a minha filha Camila e com o Leonardo, no estádio, que deu aquela Quebraceira Gol total, de falta né? do Fred, né? Gol de falta do... Não Foi do foi Fred? Fred, foi do Tinha a impressão que tinha sido Marquinhos. do Fred. Marquinhos, um chute de fora da área. E aquela quebraceira, aquela vergonheira que o time do Coxa fez. E o Vasco esse ano está na mesma missão que o Fluminense teve há um tempo atrás. Isso mostra também a má preparação dos times do Rio de Janeiro, né? Todos eles sofrendo, dúvida. né? E Final da Copa do Brasil será Paulista, que inclusive Vai o ser Fluminense Paulista. perdeu a chance de ir à Exatamente. final. Fomos A roubados, né? tabela Fomos do roubados. campeonato, se você olhar o brasileiro, os paulistas predominam aí entre os primeiros, né? Desde Infelizmente, né? Infelizmente ou infelizmente, mas a preparação é outra, né? A estrutura é outra, a organização é outra. Eu acho que o profissionalismo é outro, né? Eu comentava, né? O profissionalismo do futebol carioca é tão baixo, tão pequeno, que, por exemplo, um time como o Flamengo, faltam 5 rodadas para terminar o campeonato e ele ainda está buscando o time ideal. Né? A temporada está terminando para o clube ainda não achou o time ideal, poxa. Bem isso. Acabando o campeonato e não tem nenhuma, procurando um time ideal. Uma vergonha isso, né? A amostra do campeonato carioca, dos cariocas, que a gente aqui de Santa Catarina torce por eles, por causa de antigamente a gente não tinha time. Rádio Globo, né? Exatamente, eu escutei na Rádio Globo e tal, né? Sou piá, mas E aí escutei. os pais vão passando para os filhos essa paixão, né? Então, a volta do Eurico Miranda ao Vasco foi o grande mal do Vasco. O Roberto Dinamite estava fazendo um bom trabalho, estava querendo botar o Vasco lá para cima, um trabalho sério, e quando se fala em seriedade no Campeonato Carioca, não é bem vista. Volta um Eurico Miranda, que é um mal para o campeonato, para todo o futebol do Brasil. Você né? concorda, Ricardo? Assim, o Eurico é muito polêmico, né? É complicado. Ele divide muitas opiniões. Eu acompanho, assim, aqui a torcida do Vasco fala e tem boa parte concorda. Eu concordo em partes também. Acho que ele acaba... Exemplo de domingo, né? Eu vou participar do jogo, vou assistir o jogo lá, comentava com ele aqui nos bastidores. Eu vou acompanhar o jogo no Rio de Janeiro. O jogo seria no Maracanã em função da discussão entre os presidentes. Eles passaram o jogo para o Engenhão e tal. Então, o Eurico é muito polêmico nesse sentido e acaba, em função disso, criando essas opiniões. E que eu concordo em partes com elas. É um cara que defende o Vasco, enfim. E aquela frase que ele disse quando ele assumiu novamente: o Vasco nunca mais vai ser rebaixado. Vai ou não vai? Se você te disser que te dizer hoje, acho que vai. É difícil, É difícil porque o Hélio comparou aquele ano do Fluminense e comparando hoje, eu acho que o Vasco é um time muito melhor hoje do que foi no Campeonato Carioca, onde foi campeão, mas acho que o elenco do Vasco evoluiu. É muito melhor. Nessas últimas rodadas evoluiu muito. Embora esteja... o Vasco tem uma zaga regular, está tomando pouco gol, o meio de campo e os laterais que jogam, mas o ataque está complicando, né? Não faz os gols, né? Então, assim, nós temos 6 partidas para ganhar entre 4 ou 5 partidas das 6, né? Então é uma missão difícil. Se tivesse que apostar hoje, apostaria no rebaixamento hoje. Eu quero fazer uma pergunta polêmica para vocês, que a gente pode até deixar a amizade um pouquinho de lado, né? A camaradagem um pouquinho de lado. Em contexto histórico, começando contigo, Hélio, por que o Fluminense é maior que o Vasco? Olha, eu considero que todos os times do Rio de Janeiro são grandes, né? Eu não considero que o Fluminense é maior do que o Vasco. Ih, começou a história, mas a história conta que o Fluminense campeão do mundo em 52, que muitos contestam, campeão do mundo, não somos da Libertadores, nós somos campeão do mundo. Então, campeão do mundo homologado pela FIFA? Ainda não, mas o Palmeiras buscou no mesmo espelho do campeonato e está vindo aí, está chegando. Só pergunta. Não, tudo bem, claro, pode perguntar, não tem problema. Aqui nós respondemos. Agora, não é que é maior, mas é tão grande quanto, né? Tão grande quanto o Vasco, Fluminense, Flamengo. E a única coisa que é diferencial entre Vasco e Fluminense é que são times conscientes.
quando tem alguns times do Rio de Janeiro, um time que acha que é alguma coisa e é pouco, né? Não está ganhando nada, né? Exatamente. E a diferença daquele ano para o Vasco de hoje é que o Fluminense tinha um elenco bom na época. O Vasco formou, ainda é um time que está em forma, melhorou, mas precisa bastante. Mas de repente ganhando o jogo domingo, Guilherme, de repente aquela tabela aquela tabela do Oswaldo de Souza, de repente dá uma diferenciada, né? Eu posso fazer uma pergunta? Ajudar, né? Rapidinho, tá acabando. Posso fazer uma pergunta para o Caetano aqui? Ele tem o pai dele é flamenguista. Ele no bastidor me contou. O pai dele é flamenguista. E por que ele é vascaíno? Por que, Caetano? Aquela resposta rapidinho, clássica. Caetano. Aquela resposta clássica. Nos estudos eu fui até um pouquinho mais longe que ele, então aí por isso que futebol é bom. É brincadeira, Ricardo, tá? Então, Caetano. Placar da partida, Ricardo, pra gente finalizar. 2-1 Vasco. 2-1 Vasco. Hélio, placar da partida. Eu acho que dá... Bom, 3-1 Fluminense. 3-1 Fluminense. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Quem sabe numa próxima oportunidade aí, mais um jogo do Fluminense ou um jogo do Vasco. Com certeza. Vocês retornam ao nosso programa. Você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência. Um bom fim de semana, um bom feriadão. Aproveite aí todos os dias de descanso. E a gente torce para que semana que vem aí seja uma semana seca, não é verdade? Gente, semana que vem eu tô de volta. Segunda-feira vocês ficam com a Adriele, que eu tô de folga, tá certo? Mas terça eu tô de volta no Jornal Regional. Agora você fica com o Monique Ehring e o RBA Notícias. Esporte RBA, quem curte esporte, tá aqui. Vem aí Caio Marsani, aí meu amigo Caio Marsani. Já é com o Caio. Valeu, gente, até mais.